Sejam todos bem-vindos à Escola Preparatória Online. Quem vos fala é Manuel Entende e juntos daremos continuidade à resolução do exame de admissão de português da ACIPOL, época 2025. Esta é a terceira e penúltima parte da nossa resolução, na qual abordaremos as questões de número 31 a 45. As partes anteriores estão disponíveis nos links na descrição deste vídeo. Então, o que eu perguntava era acerca da palavra rato. Sim. Qual é a essência da palavra rato? O que a Leida percebe quando alguém diz rato? Quando alguém me diz rato, estou pensando naquele animalzinho ali que anda roendo essas coisas. Certo. Mas a palavra rato, ela não se limita somente no animal roedor, neste caso. Temos o Pode ser rato. Pode ser? o mouse. Pode ser um mouse, exatamente. Só que não é muito usado o termo rato, né? O termo rato literalmente, usamos o mouse como tradução que significa rato. E temos bolsa. A palavra bolsa conta extensão semântica é muito rica. Vamos lá. Podemos ter bolsa? Objeto pessoal de uma mulher. O vídeo que acaba de assistir é um trecho das aulas online realizadas através do Google Meet. Todas as sessões são gravadas, permitindo que tanto os alunos ausentes quanto os presentes possam utilizá-las para revisão. Essas gravações ficam salvas de forma restrita na nuvem da instituição, com acesso controlado. Caso deseje intensificar a sua preparação, pode garantir a sua inscrição, que é grátis, entrando em contato com a nossa instituição pelo WhatsApp. O contato estará anexado na descrição do vídeo. Os pagamentos podem ser semanais ou mensais e a partir de 124 meticais você começa a estudar. Inscreva-se já, pois as vagas são limitadas. Vamos avançar com a nossa resolução, onde temos a questão do número 31, que nos diz o seguinte. Na frase, sinto crenças que não tenho, elevam-me ânsias que repúdio, o autor utiliza a figura de linguagem. Veja que a ideia é nós identificarmos que tipo de figura de linguagem está patente na expressão sinto crenças que não tenho e na outra expressão elevam-me ânsias que repúdio. Ou melhor, nesta frase devemos identificar o tipo de figura de linguagem tendo como base as alíneas que nos sugerem, certo? A linha A nos propõe antítese, B, metonimia, C, comparação e, por fim, temos D, alusão. No entanto, para a identificação de que tipo de figura de linguagem está presente nesta frase, você deve entender a sua frase, entender o significado da mesma, o que ela te sugere. Depois, entender ou conhecer cada figura de linguagem que te propõe. Neste caso, você deve saber como é que cada figura de linguagem nessas alíneas se manifesta. Vamos começar com a linha D até a linha A. Na linha D, o que seria a alusão? A alusão seria uma figura de linguagem que tem como função falar ou trazer uma referência de uma determinada coisa, situação ou contexto, certo? Ou melhor, quando nós estamos a trabalhar na alusão, você deve ter em conta que você está a falar de uma figura de linguagem que fala de coisas ou situações de forma indireta. E muitas das vezes nós temos usado esta figura de linguagem no nosso cotidiano. Arapódromo lançou uma batalha recentemente do Skillmonger e do Naruto. E acompanhei uma barra muito interessante, onde o Skillmonger utiliza uma alusão. Porque eu até que aceito que já perdi uma batalha contigo, mas tal e qual Mana Lourdes, não vou aceitar perder duas. Se nós esquecermos as barras presentes nesta falácia, neste caso, neste texto por ele dito, percebemos muito bem a essência ou como é que a alusão se manifesta. Como é que a alusão se manifesta? A alusão se manifesta quando nós falamos de algo relembrando um outro contexto. Quando eu falo de uma determinada coisa, mas para que essa coisa seja explicada, eu preciso de recorrer a um outro contexto. Um outro exemplo muito concreto seria eu dizer o seguinte. Moçambique, pós-eleitoral. Moçambique, pós-eleitoral.
eleitoral é sinônimo Moçambique pós-eleitoral é sinônimo de Alemanha nazista. Se observarmos esta frase, também existe aqui a alusão, ou o uso da alusão. O que acontece? Nós estamos aqui a observar que Moçambique pós-eleitoral existe, diríamos, um determinado contexto que nos leva a classificar este contexto de Moçambique como um contexto completamente sinônimo ao da Alemanha nazista. Algo a considerar é o seguinte: a alusão ela funciona muito bem quando a pessoa que nos ouve esteja no contexto da nossa informação. O que significa que a alusão ela funciona com um contexto, ela vai ser interpretada com um contexto. Assim como o exemplo que eu dei, da própria barra que o Killmonger lançou contra o Naruto, se você não estiver no contexto daquilo que aconteceu, com duas, a Mana Lourdes, etc., você não vai poder perceber qual é a mensagem que ele está a transmitir. E depois tem uma outra alusão que ele usou quando falou do carro. Ele disse, chamou o Naruto de Mr. Bao. Ele disse: Mr. Bao, devolva. Chegou a hora de devolver o carro. Perceba que também aí existe uma alusão. Ele usou um contexto para nos levar a uma outra situação já que esteja acontecendo. Então, é basicamente assim que funciona a alusão. Então, também dizer que a alusão ela não vai funcionar com situações irônicas, porque os exemplos que dei, os dois últimos exemplos das barras do racódromo, certamente são exemplos irônicos. Mas existem exemplos que não sejam irônicos, certo? Não devemos nos limitar a isto. No entanto, não temos aqui a presença da alusão ou a manifestação deste recurso de linguagem na nossa frase. É por isso que eliminamos o mesmo. E eu explicara quando iniciávamos com a resolução que é muito importante que você tenha em consideração a compreensão de cada figura de linguagem para que você consiga confrontá-las com a sua frase, para ver se existe aqui uma sinonimia de igualdade no que concerne a própria estruturação desse texto ou desta frase para com as alíneas que nos sugerem, pois de fato devemos identificar uma correta nessas alíneas. Comparação, o próprio termo já sugere, é quando nós temos termos que um compara-se com o outro, certo? Certo. E o que nos faz percebermos que, de fato, estamos perante a comparação é o uso da conjunção comparativa como. Não só existem outras conjunções que podemos usá-las para, de fato, compararmos termos, mas a conjunção como é a conjunção geralmente usada. Depois temos a metonimia, que também não é o caso da nossa frase. Não temos aqui a metonimia em uso. Exemplos da metonimia, professor? Simples. Se eu dissesse o seguinte: Moçambique clama por verdadeira democracia. Veja que neste exemplo eu usei ou uso a palavra Moçambique ou a nação moçambicana em representação do povo moçambicano. Ou melhor, quando nós falamos da metonimia, estamos a falar da substituição óbvia de termos, substituição equivalente de termos. Nós vamos substituir Moçambique, ou melhor, vamos substituir povo por Moçambique. Quem clama, na verdade, por verdadeira democracia não é Moçambique no sentido literal, mas sim o povo moçambicano. Este seria um exemplo da metonimia. Um outro exemplo para que isto fique ainda mais claro. Eu diria o seguinte: Paulina não. Eu li, ok, vamos dar, algo deu errado aqui. Eu li Paulina Chiziane.
Muito bem, vejam que neste exemplo, onde eu digo o seguinte, eu li Paulina Chiziane, eu não estou a afirmar categoricamente, ok, apagou-se isso, eu não estou a afirmar categoricamente que eu li certamente a Paulina Chiziane, mas sim estou a afirmar que eu li as obras da Paulina Chiziane. Ou melhor, eu estou aqui a substituir, estou a substituir a Paulina Chiziane pelas obras, ok? Eu estou a substituir a Paulina Chiziane pelas obras. Então, esta seria uma outra forma de demonstrarmos como é que a metonimia funciona, certo? Certo. Certamente que percebemos. Vamos avançar. Agora temos a antítese, que é o caso da nossa frase, o que significa que na nossa frase nós temos a manifestação da antítese. O que seria a antítese? A antítese seria uma figura de linguagem que trabalha com o contraste de ideias em frases, onde vamos ter, como o caso da nossa frase, sinto crenças que não tenho. A palavra crenças, ela vai nos remeter a algo que essa determinada pessoa não expressa explicitamente na nossa frase, sente ou possui, ou a pessoa tenha. Mas ela volta a afirmar logo de seguida que a pessoa não possui essa determinada coisa. Então seria aqui um contraste de ideias, onde a pessoa sente alguma coisa e aqui percebe-se que o que sente não tem. Então, se sente alguma coisa que não tem, categoricamente existe aqui um contraste de ideias, duas ideias que compactuam. Levo-me antes repúdio seria certamente um argumento que fortifica a ideia da presença da metonimia na nossa frase, onde ânsias vai certamente trazer um contraste com repúdio. Essas ânsias que são elevadas, e o repúdio seria certamente o apaziguamento destas ânsias que estejam se elevando. Então seria aqui um outro contraste de ideias. Difícil foi para identificar a linha correta, de fato, mas trabalhando com a noção de como é que cada figura de linguagem funciona, certamente você identificaria a linha correta. Suponhamos que você não sabe como é que a alusão se manifesta, pois é uma figura de linguagem que nem sempre é avaliada nos exames de admissão, mas você sabe como a antítese, a comparação e a metonimia se manifesta, e você tem a certeza de que na sua frase você não tem essas três figuras de linguagem, certamente a alusão seria a correta. Você olha para a comparação, olha para a metonimia e olha para a antítese, percebe que na sua frase existe a antítese, certamente é a correta. Então, é mais ou menos assim que você pode identificar. O que eu estou aqui a dizer? Estou a dizer o seguinte: provavelmente você pode se deparar com alíneas ou questões que possuem pelo menos três alíneas que você tem noção, o conhecimento delas. Se tiver uma que você não tenha um domínio delas, a probabilidade de você acertar também ainda é maior, apesar de ter reduzido alguma percentagem, diferentemente de você ter 50% do não saber. Então, aí já é um pouco complicado. 32. A expressão um eu postiço no texto e análise significa texto e análise. Como assim? O texto e análise está na parte do número 2. Por isso, você pode acessar a parte do número 2, caso não tenha acompanhado, e acompanhar a resolução. Mas também pode baixar o presente enunciado, o link do mesmo será anexado na descrição do vídeo. E para baixar o enunciado, certamente será gratuito. Temos uma identidade falsa construída e artificial que não corresponde ao seu verdadeiro ser. Tendo lido o texto, certamente, na questão do número 32, temos a linha A como a linha devidamente correta. 33. O texto gay espelha uma visão do autor sobre a identidade e a existência nos seguintes moldes. Temos A. O autor acredita que a identidade é clara e única e que todos devem buscar essa clareza. Não é verídico. B. O autor vê a identidade como algo mutável e fragmentado, onde o ser humano é múltiplo e a autocompreensão é um processo complexo e em constante evolução. Verdadeira esta afirmação. Então temos 33B. 34. Na passagem textual, sinto-me múltiplo, como um quarto com inúmeros espelhos fantásticos, ocorre a figura de linguagem
designada. Muito bem. Aqui nós temos a frase: sinto-me múltiplo. Sou como um quarto com inúmeros espelhos fantásticos. Vejamos que temos aqui as nossas alíneas, onde A nos diz comparação, B metáfora, C hipérbole e por fim D nos sugere anáfora. Como identificar a linha correta dessa questão? Muito simples. Você deve ter o domínio de cada alínea, assim como entender a sua frase, certo? Porque além de entender as próprias alíneas, você deve trabalhar com a sua frase. Vamos começar com a linha D, onde nos dão anáfora. O que seria anáfora? Anáfora seria a repetição de termos iniciais do mesmo, neste caso. É como é que a anáfora se manifesta. Em muitas músicas rap, geralmente, podemos perceber que a anáfora se manifesta de várias formas, o que significa que a educação ou estudo aprofundado da língua portuguesa e dos recursos linguísticos influencia ou pode influenciar positivamente na composição de música, certo? Temos B hipérbole, que é nada mais nada menos que o exagero, mas um exagero, diríamos, certeiro, né? Ou um exagero, não é um exagero que provavelmente seja um fato, mas um exagero lógico nas nossas frases. A título de exemplo, vejam este vídeo. Mas está com raiva dele. Eu o mataria. Quer dizer, eu nunca mataria ele. Não foi o que eu quis dizer, foi só... Figura de linguagem, eu entendo. Depois de você ter acompanhado o vídeo desta série, provavelmente você já tenha acompanhado esta série, é uma série muito famosa. O que acontece? Perceba que a Liz, ela expressa um sentimento, né, diríamos, um sentimento de repulsa, um sentimento de constrangimento com seu esposo. Mas o que ela diz ao psicólogo é a ideia de que se visse o marido, né, o Tom, neste caso, o mataria. Mas a mensagem que ela está a transmitir não é matá-lo de forma literal, não, mas sim é uma mensagem que nos remete, né, a uma hipérbole ou a um exagero. Ela está querendo transmitir a seguinte mensagem: se eu o visse, ficaria totalmente constrangido com ele, que talvez não quisesse ouvir mais, nem falar com ele, ou bateria, sei lá, algo do gênero. Não quer ela transmitir essa mensagem de que pegaria num certo objeto e faria o que a sua própria palavra narrativa esteja aí dizendo. Então, a hipérbole, ela funciona no sentido de que nós vamos falar de coisas ou de situações de forma completamente exagerada, só para demonstrar o quão essa determinada situação é pesada, ou para dar uma expressividade na situação, ok? Um outro exemplo claro daquilo que seria a hipérbole seria eu dizer o seguinte: os moçambicanos choraram rios de lágrimas quando seu presidente saiu do país. Vejam, neste exemplo, eu estou aqui a trazer, né, uma ênfase daquilo que seria o sentimento dos moçambicanos, no sentido de os mesmos teriam chorado rios de lágrimas. A frase faz sentido, certamente, faz sentido. Mas qual é o sentido que a nossa frase nos transmite? É no sentido de os moçambicanos, eles choraram bastante ao ver o seu presidente sair do país. Não que as lágrimas que os mesmos tenham tido a quantidade de rios de lágrimas, até porque isto é impossível. Ninguém pode chorar nem um copo. Já imagina rios de lágrimas, certo? Então, esta é a forma como a hipérbole pode se manifestar nas nossas frases ou nos nossos textos, ok? Ok.
No entanto, ou entretanto, temos nesta frase a hipérbole expressa ou enquadrada? Não temos a hipérbole expressa na nossa frase, pois nada está sendo exagerado ou nenhuma especificidade na nossa frase esteja sendo utilizada. A metáfora é nada mais nada menos que a comparação. Professor, como assim? Comparação e metáfora é a mesma coisa? Sim, mas não categoricamente. Existe uma diferença sutil entre a comparação e a metáfora, que é da forma como nós vamos comparar esses termos. Enquanto a metáfora, ela compara termos usando a conjunção comparativa como, a metáfora, ela não utiliza esta comparação. Ou seja, a comparação, ela é explícita e a metáfora, ela é implícita. Nesta frase, nós temos a comparação, principalmente por causa deste termo. Um dos primeiros casos é porque você deve identificar se existe, uma semântica que define que existe aqui termos a serem comparados. E o segundo caso é olhar se existe a presença da conjunção. Não havendo, você estaria perante a metáfora. 34, ficamos com a linha A, com a linha devidamente correta. Questão do número 35 nos diz o seguinte: atenção à frase. Se ele, temos espaço, mas obteria melhores resultados nesta disciplina. Completo o espaço em branco com a forma verbal adequada. Nesta frase é muito importante que nós tenhamos o domínio de tempos verbais. Dizer também que o domínio de verbos ajuda bastante na compreensão da sintaxe. A sintaxe, ela se estuda através dos verbos. Vais perceber isto quando fazer parte da PSIU. Se você não domina os verbos, esquece. Qualquer coisa que você queira fazer na sintaxe deve partir do verbo. Quer identificar sujeito? Primeiro identifica o verbo. Quer identificar o predicado? Primeiro identifica o verbo. Objeto direto? O verbo. Predicativo? Verbo. Vamos lá. Adjunto? Verbo. Transitividade? Até porque transitividade trabalha também com verbo. Por isso que diz transitividade verbal. Então, é muito importante que você estude os verbos. Os exames de admissão não falha. A sintaxe sempre haverá. Até a morfologia também, porque diríamos que em termos de percentagem bateria 60% sintaxe e diríamos 30%, 60% não. 40% sintaxe, 30% morfologia. Em suma, temos a questão do número 35, a linha B como a linha devidamente correta. De 35 vamos para 36, que diz o seguinte: atenção ao excerto. A vida afetiva é a única que vale a pena. A outra vida racional apenas serve para organizar na consciência o processo da inutilidade de tudo. É da autoria de. Este excerto é da autoria de Miguel Torga, ok? 37, atenção à frase: a vida afetiva é a única que vale a pena. O autor pretende passar a seguinte mensagem. Ele pretende passar a mensagem de que, vamos lá ver aqui, a vida afetiva centrada nos sentimentos é o único aspecto, exatamente. Então temos 37b. 38. O autor, ao afirmar que a outra através serve para organizar na consciência o processo da inutilidade de tudo, ele está a defender o quê? A defender que a vida racional é a mais importante? Não. Criticar a busca intelectual por sentido e sugerir que ela só organiza uma visão de inutilidade, exaltar as virtudes. Não. Então, esta seria a linha correta de 38. De 38, vamos para 39, que diz: a expressão inutilidade de tudo, empregue pelo filósofo, pode ser interpretado como uma crítica ao materialismo, que certamente é a linha correta. 40, questões que eu gosto. A passagem, a outra apenas serve para organizar na consciência o processo da inutilidade de tudo. Denota uma figura de linguagem designada. Temos aqui a repetição da hipérbole. Por que é hipérbole? Porque aqui é um exagero. Dizer que a vida racional ela é inútil, o autor estaria exagerando, mas exagerando no sentido figurado, onde o mesmo quer expressar um contraste bastante óbvio entre a vida amorosa ou a vida sentimental
quanto à vida racional. Ironia é a única figura de estilo que era antes de explicar. Expliquei a metáfora, que é uma espécie de comparação, mas a diferença entre a metáfora e a comparação é porque a comparação é explícita e a metáfora é implícita. Ou seja, na comparação nós temos o uso da conjunção comparativa e na metáfora não existe a conjunção. Expliquei a antítese também, que é um contraste de ideias. O que seria a ironia? A ironia seria uma figura de estilo onde nós vamos falar de situações de forma sarcástica, sem se esquecer que se a coisa é sarcástica não significa que a coisa não seja um fato, provavelmente. Ou melhor, o sentido que se busca transmitir, na verdade, dentro da frase, que não está sendo dita mesma situação de forma direta ou explícita, o que está por detrás daquilo que está sendo dito certamente é verídico. Um exemplo muito concreto. Se eu dissesse o seguinte: Moçambique, vamos lá, Moçambique vive momentos de estabilidade mais do que nunca. Se nós olharmos para o que é o contexto de Moçambique atualmente, deixa eu mudar isto. Se nós olharmos para o sentido do que é, ou para o contexto do que é Moçambique atualmente, certamente que existe uma ironia nesta frase. Qual seria a ironia presente nesta frase? Você vai dizer nos comentários, ok? Certo. Vamos a um outro exemplo. Se eu dissesse o seguinte, que interessante. Vejamos que alguém sempre atrasa, né, no serviço. E de repente o chefe diz que interessante. Hoje chegou cedo. Existe aqui uma ironia, porque essa determinada pessoa não tem chegado, ou melhor, não chegou cedo. A pessoa chega atrasada e simplesmente nós vamos dizer hoje chegou cedo. Existe aqui uma ironia. Numa linguagem popular ou numa linguagem, né, que nós temos usado, é numa de que a pessoa X está me viajando, né? Outras pessoas dizem isso, está de viagem. No Brasil dizem está de viagem. Nós tendemos a dizer está-me a viajar, essas coisas, mas na linguagem popular. Mas o certo seria dizer que a pessoa está sendo irônica, ok? Então, é como a ironia funciona. Nesta frase, nós não temos a ironia, nem a metáfora, e muito menos a antítese. Temos 41 perguntas sobre a orgia dos loucos, que é um romance de Ngulani Bakakosa, e umas outras questões que perguntam sobre o que se fala na própria obra da orgia ou de orgia dos loucos, que é uma coisa que nos remete a ler a própria obra, e eu não navego nessa onda de leitura. Terminamos por aqui na questão do número 45, a quarta e última parte da nossa resolução. Vamos dar continuidade de 46 até a questão do número 60. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu gostei no presente vídeo, nos comentários o imperativo de dizer o que você terá achado do presente conteúdo, partilhar esta linda arte para pelo menos 5 pessoas, sem se esquecer também de seguir a nossa página oficial no Facebook com o mesmo nome, Escola Preparatória Online. Não se esqueça que a melhor dica de estudo é começar a estudar. Fui. Até a próxima resolução.